cirurgia de transplante capilar visa a retirada de cabelos de áreas mais densas, ou seja, com maior número de fios, e o reposicionamento desses cabelos em áreas onde existe uma menor densidade, ou seja, uma menor quantidade de fios. Então, nós retiramos os pelos dessa região posterior da cabeça, próximo à nuca, que é uma região onde eles não sofrem a influência dos hormônios masculinos e, com isso, eles não caem. Então, esses cabelos que nós tiramos dessa região, numa forma de tira, que depois são confeccionados microenxertos, eles são colocados um a um nas regiões onde já se perdeu a densidade do cabelo. Para isso, nós fazemos um desenho da região anterior, como se fosse um desenho em linha quebrada, para dar mais naturalidade para os resultados obtidos nesse tipo de cirurgia. Fazemos então a primeira fileira com uma densidade um pouco maior de pelos, e vamos diminuindo a densidade e colocando pelos com 2, 3 ou mais fios de cabelo nas regiões mais posteriores para que a gente aumente mais a densidade nessa região. É uma cirurgia feita com anestesia local e sedação e os novos enxertos são colocados um a um com a utilização de uma agulha na pele do paciente. Esses pelos podem sofrer um processo de hipóxia e cair por volta do primeiro, segundo mês, mas a partir do terceiro mês eles voltam a crescer normalmente e devolvem a naturalidade dessa área mais calva da cabeça. Interessante lembrar que pacientes calvos que já sofreram um processo de perda de cabelo devem mudar um pouco o penteado e aproveitar esses pelos enquanto eles crescem e aproveitar o comprimento deles e pentear o cabelo mais para trás, porque esses pelos conseguem cobrir toda essa região posterior da cabeça com uma densidade muito maior e conseguem cobrir maior essa falta de cabelo em algumas áreas que pode acontecer. Alguns pacientes com uma calvície mais avançada podem precisar de uma ou mais sessões de transplante capilar. Isso vai depender basicamente da densidade dos cabelos da área de onde são retirados os implantes. Então, esses enxertos são confeccionados por área. Se por centímetro quadrado você tem uma quantidade grande de fios de cabelo, então nós vamos, com a mesma região retirada, conseguir povoar uma área muito maior da sua cabeça. São fios que voltam a crescer naturalmente, como eu já disse, e à medida que eles vão crescendo, tem que ser cortados também. Algumas vezes acontece dos fios que já estão na cabeça começarem a cair. Os que a gente colocou, por não terem receptores de hormônio, eles não cairão mais na sua vida. Passado esse período de hipóxia dos primeiros meses, quando eles começam a crescer novamente, depois eles não caem mais. Na evolução do transplante capilar, pode acontecer a formação de pequenas bolinhas amarelas, que nós chamamos de pústulas, que muitas vezes precisam ser rompidas para que o cabelo consiga passar daquela região, que é como se fosse um cabelinho inflamado. Começa a crescer, a epiderme tampa e ele começa a secretar as substâncias sebáceas, que geralmente se secreta, e essa substância pode causar uma foliculite, uma inflamação do folículo piloso, podendo levar até a perda desse folículo. Não é ocorrência comum, mas deve ser evitado quanto possível. Para isso utilizamos então sabonete antisséptico para evitar essas pequenas foliculites e algumas loções que ajudam na manutenção do crescimento desse cabelo. São prescritos também medicamentos pós-operatórios para ajudar a desinchar, remédios para dor, antibióticos, e é recomendado o uso de um boné para cobrir a região operada e para evitar a exposição direta ao sol por no mínimo 3 meses. É sempre importante que se sigam as recomendações de pós-operatório para que o seu resultado seja o melhor possível. Isso se refere também ao período de retirada de pontos, ao período de corte de cabelos e todas as outras recomendações que você recebe por escrito. Então, cuide bem do seu período pós-operatório para que você tenha um resultado bastante satisfatório.